Olá para você que está em casa. Chegou sexta-feira. Acho que é uma coisa do brasileiro gostar da sexta-feira. Com certeza. Né? Para você que está em casa, nós estamos aqui na lição Restaurados por Completo. Isso. Tema sexta-feira jamais esquecido. E antes de começar, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, de comentar. E vamos lá, né, Luan? Graças a Deus, minha Sextou. amiga. Sexta-feira, sextou. E pra gente aqui, de verdade, esse daqui é um assunto que eu gosto de falar, Ana. Fé e atividade. O que essas duas coisas, né? A importância da fé e do serviço para aqueles que estão enfrentando o desânimo. O que essas duas coisas aí pode, sei lá, incendiar a vida de alguém? A fé, ela vem com a obediência, ela vem com a ação. Ok. Precisa de uma ação. Não adianta você só ter fé, tá? Eu acredito, aí vai ficar parado. Não, a fé é necessário ter uma ação. Por isso que Deus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque junto com a fé vem uma ação. Você vai obedecê-lo, você vai seguir as orientações, você vai amá-lo. Através da fé vai desenvolvendo outras coisas. Isso Vai mesmo. desenvolvendo um amor, vai desenvolvendo um relacionamento, né? E a fé, nesse momento aqui de Elias, a gente percebe que a fé dele oscilou, né? Porque estava lá no alto, ele foi lá para baixo, chegou a gente nem mencionou, mas teve um momento que ele falou, né, que queria que o Senhor pudesse tirar a vida dele. Desejou a própria morte. Uma pessoa que teve fé chegar ao ponto de desejar a própria morte. Olha como que a falta de fé leva a gente à ruína, à destruição, à solidão, à tragédia. É muito triste uma pessoa sem fé. Porque a fé ela é uma esperança, né? Fé é uma coisa que nos move. Você Isso. faz aquilo porque você tem fé naquilo. Então, se você não tem fé, você não faz. Então, assim, não tem como. Estão interligadas a fé e a ação. Então, nós somos movidos pela fé. E tem uma frase muito importante na Bíblia. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Minha amiga, exatamente essas duas coisas que me fazem estar na igreja até hoje, né? Especialmente agora eu vou focar a parte do serviço, que é o segundo tópico da pergunta, né? Quando você está em atividade, as chances de você sair da igreja, você se perder pelos caminhos, é muito pequena. Exatamente. A gente vê aí muitas coisas, né? Já observei, né? Nas pessoas dos meus próprios amigos que acabaram saindo da igreja. Primeiro começa não participando de um culto, aí, não vou participar de tal projeto, começa a se afastar, se distanciar. do mesmo jeito que Elias fez, né? Isolamento social. Vou ficar ali no meu cantinho, não quero participar de mais nada. E aí Começa a não querer nem visita. começa, se deixar, a pessoa realmente desanima. Então, a importância de você acreditar, sim, você precisa acreditar em Deus, você precisa se alimentar da palavra, mas você também precisa praticar o que você aprendeu. Então, Praticar o que você acredita. isso, a gente estudou sobre equilíbrio. Imagina uma situação, Ana, em que por exemplo, uma bexiga inflável, né? Uma bexiga. Você vai enchendo a bexiga e se você uma hora não esvaziar um pouco o que tem ali, o que vai acontecer? Explodir, Pum. vai estourar. Então, é legal a bexiga cheia? Sim, só que existe um limite ali de onde ela aguenta. O equilíbrio. O equilíbrio. Então a gente conversou essa semana sobre a questão do equilíbrio que a gente precisa ter na nossa vida. Então, minha gente, precisamos ter a fé sim, precisamos acreditar em Deus sim, mas praticar o que a Bíblia fala. Então isso aí envolve a obediência que a Ana acabou de citar. Exato. E minha amiga, a gente acaba percebendo, né, que você citou, Elias acabou deixando a fé um pouco de lado devido a esse problema que surgiu na vida dele. Mas Deus deu uma esperança para ele e está no próximo verso. Que manda aí. Lê pra gente, aí o pessoal de casa acompanha, pega sua Bíblia em 1 Reis 18:13. Por acaso não ouvistes, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 51, e os abasteci com comida e água. A gente percebe, Ana,
Elias aparentemente achava que ele era o único. O último profeta, só tinha ele. Tinha acabado, né? Dizimado. Olha mas o que o medo fez com ele, né? aquela mulher não acabou com todos os profetas de Deus, porque Deus enviou alguém. Reservou, guardou. Como Deus se revelou a Elias e o que isso nos ensina sobre o seu cuidado pelos seus servos. É interessante que Deus, ele vai ter com Elias. Ele vai falar com Elias. E ele fala, né? O que você está fazendo aqui? Quando eu li esse verso, eu lembrei também quando Deus foi atrás de Adão e Eva e falar, onde você está? Né? Quando a gente se esconde da presença de Deus, é interessante que Deus não fala assim, tá bom, né? Você escolheu não ter mais a minha companhia, vou deixar você. Não, ele ainda vai ter comigo e com você, ele ainda vai ter com seus filhos. Por que você tá aí? O que você tá fazendo aí? Né? Com Adão e Eva ele fez a mesma coisa, eles se esconderam e Deus foi até eles e falou assim, onde você está? Né? Eu lembro, Luan, quando eu saí da igreja, fiquei um tempão fora, assim, sabe? Uns 10 anos fora. E eu foi igual você falou, eu era bastante ativa, fazia bastante coisas, participava de todos os projetos, diretora jovem, cantei em presídio feminino, fazia muita coisa mesmo, sabe? Caramba. E aí eu fui me distanciando, fiquei assim, sobrecarregada, cansada e comecei a largar um pouco os cargos, fui deixando de um a um e tal, e querendo ficar mais de canto, sabe? E foi acontecendo exatamente isso, fui me isolando e saí. E eu lembro que uma vez eu tava dormindo, minha mãe tava voltando pra igreja e ela deixou a televisão ligada na Novo Tempo. E eram umas 3 horas da manhã e eu dormindo, assim, no sono profundo mesmo. E de repente eu acordei bem naquela hora que tava passando aquela música, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ali eu acordei, sozinha, aquele silêncio, lembrei também da brisa, né? Aquela brisa mansa, aquele silêncio, sabe? E aí eu comecei a chorar porque aquela frase, ela veio me confrontando, quem mandou largar a rede? Foi a pergunta que Deus falou para Elias, por que você tá aí? Por que você não tá lá na missão que eu te confiei? Adão e Eva, onde vocês estão? Por que se esconderam da minha presença? Então, Ana, a gente percebe aqui que realmente Deus estava cuidando de Elias desde o seu início de ministério até o seu último dia. E ele teve um privilégio que nem nós tivemos e outros grandes profetas tiveram, foi morar com o próprio Deus, né? Exato, né? Deus levou, né, para si. Isso traz uma esperança pra gente, porque assim, Elias falhou, Elias errou, e mesmo assim Deus levou para ele, né? Então, olha para você ver a dimensão desse amor, né? O quão profundo é esse amor. E às vezes a gente se acha indigno, sim, nós não merecemos nada, nós somos indignos da presença de Deus, da companhia dele, mas nós não podemos recusar esse amor, né? Ele é gratuito, é uma graça assim que nos alcança, não importa o lugar que você esteja, a condição que você esteja, a graça do Senhor nos alcança. É isso aí, minha gente, eu espero que você durante esta semana tenha encontrado a restauração por completo, porque aqui a gente percebeu que por mais que um grande profeta teve problemas na sua vida, ele foi restaurado e foi morar com Cristo, e ainda para finalizar, ainda passou o bastão para outro, hein? Passou o bastão. Tá vendo? Então, tudo que a gente conversou aqui, minha amiga, a gente tem que incentivar os outros, a gente tem que ir atrás da palavra de Deus, manter o equilíbrio e manter a nossa conexão entre a mente e o corpo. É isso que se fala, então, a lição número 2. Poderia fazer a oração pra gente, por favor? Claro. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por sua graça, pela sua misericórdia infinita que nos alcança, essa misericórdia que se renova a cada manhã. Por favor, ó Deus, seja com cada pessoa que está ouvindo, o pessoal de casa, a todos nós que estamos aqui, para que nós possamos continuar firme na fé e agindo, né? Atuando na sua obra, respondendo ao teu chamado. Abençoe a cada um, são bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, Ana. Então vamos levantar, porque a gente chegou, galera, ao final da lição número 2. Então, graças a Deus, esse assunto maravilhoso
terminou, mas na próxima semana tem um assunto incrível que é sobre a mente de Cristo. E o pessoal lá de casa não pode esquecer de fazer o que, minha amiga? Estudar a lição. Tamo junto e até a próxima semana. Uhul! E aí, galera? Escola Sabatina viva, hein, Ana? Exato. Para estudar a lição essa semana de Metanoia, terceira lição, eu e a Ana nos encontramos com vocês. Uhul!